Bom dia, traders do meu Brasil! Sejam muito bem-vindos ao vídeo O que é o Volume at Price. Aqui eu vou explicar para vocês como utilizar essa ferramenta, quais as suas funcionalidades e como você utilizar em diferentes operacionais, seja na análise técnica ou na análise de fluxo. Bom, o Volume at Price é uma ferramenta que ela se refere ao volume financeiro negociado de um ativo em diferentes níveis de preço. E como eu comentei, você pode utilizá-lo tanto na análise técnica quanto na análise de fluxo. Na análise técnica, o mais utilizado é para definições de regiões com suporte e resistência ou regiões de acumulação. No Volume at Price é possível você definir um período, ou seja, colocar o Volume at Price em um dia, em 15 minutos, em 60 minutos, em 30 minutos. E aí, desse determinado período, o Volume at Price vai te dar a área de acumulação, ou seja, no período que você definiu, ele vai te mostrar onde o mercado mais acumulou. E aí você pode definir algumas operações dentro dessa região de congestão, definindo áreas como suporte, como resistência. Já na análise de fluxo, que é mais voltada para como eu utilizo o Volume at Price, eu utilizo de duas maneiras. A primeira é muito parecido com a análise técnica, que é mais voltada para a questão de congestão. Ou seja, eu montei minha posição, o mercado está dentro dessa congestão e ele não consegue superar, ele está trabalhando ali já por algum período. Qual que é a minha ideia? Comprar o mais próximo da extremidade, ou seja, do suporte, da extremidade de baixo, e soltar parcial mais próximo da resistência, da extremidade superior. Porque assim eu consigo trabalhar meu preço médio e aí quando o mercado rompe essa região, eu posso ou colocar meus lotes a favor ou deixar o mercado correr com a mão que eu esteja e proteger a minha operação. Eu coloco o meu stop gain no ponto rompido dessa congestão. Ou seja, o mercado está acumulando, o dólar está acumulando entre a região do 15 e 20. Eu fiz uma compra a 16, se eu tenho uma parcial a 19. O mercado rompeu essa região do 20, eu não coloquei nenhum lote a favor. O mercado rompeu 20, 21, 22, 23, onde eu vou proteger essa operação? Exatamente no ponto rompido da acumulação. Então, se o ponto rompido foi 20, eu vou proteger ali na região do 19,5. Então, é assim como eu utilizo o Volume at Price. Também tem outra maneira de você utilizar o Volume at Price pela análise de fluxo, que é a definição de um movimento de absorção. Porque no Volume at Price você consegue perceber as agressões dos vendidos e dos comprados por nível de preço. Então, você vai ter lá o nível de preço, a quantidade de volume financeiro negociado, e aí você vai ter desse volume financeiro negociado quanto que foi a agressão por parte dos compradores e quanto que foi a agressão por parte dos vendedores. Então vou dar um exemplo aqui de absorção para vocês. Imagina que tem um player forçando muito a região ali do 15 no dólar. Tá batendo, e aí a gente tem ali que teve negociado 20 mil contratos. Desses 20 mil, 15 mil foram agressões. Só que ele bateu e não houve um deslocamento de preço. Outra funcionalidade do Volume at Price para análise de fluxo é a definição de movimentos de absorção e movimentos de exaustão. E aí eu vou explicar um pouco mais para vocês. No Volume at Price, como eu comentei, você consegue ver o volume financeiro negociado por nível de preço. Mas, além disso, você também consegue visualizar a quantidade de lotes que foram por agressão por parte do vendedor e os lotes que entraram de agressão por parte do comprador. E aí você consegue ter a percepção se está tendo um movimento de absorção ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está ali no dólar, está na região do 15 e você percebe que está entrando muita venda nessa região, muita venda, mas com baixo deslocamento de preço. E aí você olha no Volume at Price, essa barra compradora começa a aumentar. Significa o quê? Que o comprador está absorvendo esses lotes dos vendidos e não deixando o mercado cair. Possivelmente ele pode entrar a mercado daqui a algum tempo e deslocar preço a favor do comprador. Então isso também te traz uma oportunidade perante a análise de fluxo. E aí o movimento de exaustão é um pouco mais claro. O que seria? Seria a perda de volume. Você vê que você tem uma média de negociação por níveis de preço. Chegou em uma determinada região, esse volume financeiro negociado pode cair drasticamente.
O que mostra para você? A gente chegou numa região e o mercado está mostrando possivelmente um movimento de exaustão, perdendo a força, ou possivelmente a gente está tendo muita realização. Significa ali que o mercado deu uma cansada e aí ele pode entrar dentro de uma congestão ou ficar um pouco mais travado e perder um pouco da sua volatilidade. Então, é isso que eu queria explicar para vocês. Espero que possa auxiliar no operacional de vocês. E para qualquer dúvida em relação ao mercado financeiro, é só acompanhar as mídias sociais da Clear e as minhas próprias mídias sociais. Então, me acompanhe no Instagram, @RafaPerretti, e no meu YouTube, Rafael Perretti. Um abraço e bons trades a todos!